Muito bem, meus irmãos, nós saudamos mais uma vez a todos com a paz do nosso Senhor. Saudamos aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Deus seja louvado pela vida de todos aqui nessa manhã. Vamos passar para esse momento do culto que nós prestamos a Deus, momento central do culto presbiteriano, culto reformado, que é a exposição da palavra de Deus. E para isso eu gostaria de convidá-los a que nós abríssemos a Escritura Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dando continuidade à nossa série de mensagens em Efésios, já adentrando no último capítulo. Pela divisão da carta que eu fiz, nós temos mais 3 sermões, este e mais 2. Nós finalizaremos esta carta com a graça de Deus. Faremos a leitura hoje dos versos 1 a 4. Efésios capítulo 6, dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez, suplicando, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos não somente compreender a Tua palavra, mas termos graça em nossa vida para aplicarmos todos os dias dentro da nossa casa. Em nome de Cristo Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós e que o meditar do meu coração, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, em nome de Ti, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro, mais uma vez, é uma alegria estar com a igreja. Depois de 3 semanas em Recife, um calor danado, mas foi uma bênção. Foi uma bênção estar nessas 3 semanas de estudos, mas eu estou muito feliz por ver vocês aqui, por poder estar com o povo de Deus nessa cidade. A gente sente uma falta tremenda da igreja, da família, mas tudo passa, né? Tudo passa. E estou muito feliz nessa manhã. A minha expectativa é que o Senhor Deus, Ele fale conosco por meio da sua palavra, que o Espírito de Deus ele aplique a palavra de hoje no nosso coração. E para isso eu gostaria de chamar de todos nessa manhã a que demos atenção, ouvidos à palavra de Deus, as crianças aqui presentes, os adolescentes, que todos ouçam o que eu vou dizer nessa manhã, ou o que a palavra de Deus irá dizer, tá certo? Chama a atenção de todos aqui, porque é muito importante esta perícope em que nós estamos. Tem sido cada vez maior, irmãos, vocês sabem disso, o número de filhos, de pais, crentes, que com uma certa idade, eles, para a tristeza dos pais, muitas vezes acabam se afastando de Deus e da igreja. Pais, pastores, muitos que carregam essa tristeza no coração por anos, e moços, jovens que passam a viver uma vida vazia, sem paz, porque um dia ouviram da verdade, na igreja e em casa. As razões para isso são muitas, a começar pelos soberanos decretos de Deus que nos são misteriosos, muitas vezes, a eleição divina e muitas coisas. Todavia, dentro da nossa responsabilidade, muitos casos têm como fundamento o relacionamento entre pais e filhos.
Muitos casos têm isso como pano de fundo. Existe uma crise na sociedade, e os mais velhos aqui vão entender, sabem o que eu estou dizendo, de pais, primeiro, pais que não se preocupam em educar os seus filhos, que não dão atenção às suas responsabilidades, homens que há tempo abandonaram o seu papel em casa, as suas responsabilidades e trocam por outros benefícios. Mas também nós temos uma outra crise na sociedade, filhos cada vez mais desobedientes aos pais, jovens, adolescentes cada vez mais rebelde e desobediente a autoridades. Vocês sabem disso. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, que é o seu último documento do Novo Testamento, no capítulo 3, versos 1 e 2, ele descreve a corrupção moral dos últimos dias. E um dos destaques que Paulo dá é que nos últimos dias seriam marcados por filhos desobedientes aos pais, para a vergonha dos pais, para a tristeza dos pais, mas para a condenação também desses jovens, para a condenação também. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos voltar ao nosso referencial, a começar pela igreja, voltar à voz de Deus, voltar às Escrituras Sagradas, a respeito do que o Espírito Santo fala pela Escritura, a respeito do nosso papel como pais e do papel dos filhos na família. A passagem que lemos, ela está relacionada com a passagem anterior, do capítulo 5, e com aquela dinâmica, a estrutura de Paulo do capítulo 4, vocês se recordam disso, versos 22 a 24, na dinâmica de Paulo de desvestir-se do velho homem, renovar o entendimento com a palavra de Deus e vestir-se do novo homem. É um conjunto só, que Paulo utilizou pela última vez essa estrutura no capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês têm que se despir disso e vos revestir, então, com uma vida cheia do Espírito Santo. E do verso 19 a 21 do capítulo 5, Paulo diz como nós temos que cumprir essa ordem. Vocês lembram que eu ensinei a igreja aqui, sempre que nós temos um imperativo seguido de particípios ou de gerúndios, você tem não só uma ordem do que fazer, mas como nós devemos fazer. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai em nome do Senhor Jesus. E o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para ser cheio do Espírito Santo, verso 21, Paulo encerra dizendo, devo me sujeitar uns aos outros. O que temos a partir do verso 22 é o primeiro exemplo ilustrativo dessa sujeição mútua, com vistas à plenitude do Espírito Santo. E é um bloco só, tem 3 partes. A primeira nós vimos aqui, capítulo 5, versos 22 a 33, que é o relacionamento entre marido e esposa. Primeiro, dos versos 22 a 24 do capítulo 5, Paulo fala do papel da mulher no casamento. E depois, dos versos 25 a 32, do papel do marido no casamento. Vocês percebam que eu disse que no verso 22, no texto grego, Paulo nem usa o verbo sujeitar, ele está no verso 21. O texto está assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, verso 21. No verso 22, o texto grego diz literalmente, as mulheres ao seu próprio marido. Porque já é um pressuposto, é o primeiro exemplo ilustrativo de sujeição mútua. As mulheres ao marido, como ao Senhor. E verso 25, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Essa é o tipo de sujeição do marido. A mulher se sujeita ao marido e o marido se sujeita a ela, amando ela como Cristo amou a igreja. Hoje nós veremos então o segundo exemplo ilustrativo de Paulo, de sujeição mútua. Filhos que devem se sujeitar aos seus pais e pais que se sujeitam aos filhos, não
obedecendo aos filhos como os filhos a eles, mas criando-os corretamente. Criando-os corretamente. Isso requer graça de Deus, isso requer esforço, sabedoria, e é isso que nós queremos meditar nessa manhã. O tema do sermão é exatamente esse: o lar cristão, pais e filhos. Você verá que o terceiro exemplo ficará para a próxima semana: senhores e servos, patrões e empregados. É o terceiro exemplo que Paulo dá, ilustrativo. Vamos então, hoje, a estrutura está muito clara aqui, você observou. Dos versos 1 a 3, Paulo fala dos deveres dos filhos na família, e o verso 4, o dever dos pais no lar cristão. Vamos começar então, em primeiro lugar, os deveres dos filhos. Em primeiro lugar, no verso 1, nós temos a ordem de Paulo para que os filhos obedeçam aos pais. Vejam aí no verso 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isso, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Alguns detalhes, algumas coisas importantes. Primeiro, esse verbo obedecer, ele é uma ordem. Ele está num modo imperativo no texto. É uma ordem. Segundo, a palavra que Paulo utiliza aqui para pais, nesse verso 1, abrange o pai e a mãe. Ambos, pais. Ele vai mudar isso no verso 4, nós vamos chegar lá. Mas aqui no verso 1, quando Paulo diz pais, é o pai e a mãe. E a ordem de Paulo aos filhos, para que obedeçam o pai e a mãe, essa ideia de obedecer aqui é ouvir sob, ou seja, ouvir atentamente para atender, obedecer à voz dos pais. É isso que a Escritura ordena aos filhos, ou seja, os filhos, eles têm a obrigação diante de Deus de serem obedientes aos pais, ao pai e à mãe. Eles são chamados por Deus, são dados como herança aos pais, herança de Deus aos pais, mas para que se sujeitem à autoridade dos pais. Entendendo aqui que os filhos, esses filhos que estão sob a autoridade dos pais, que são dependentes dos pais, porque Paulo não define isso na palavra que ele utiliza, mas esse é o entendimento da maioria dos estudiosos aqui. São aqueles filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos pais, então eles devem se submeter aos seus pais. E aqui a primeira consideração, aplicação que eu gostaria de fazer: crianças, adolescentes que estão presentes aqui nessa manhã, vocês precisam obedecer os pais de vocês. Diante de Deus não deveria haver outra opção para vocês. Deus chama vocês a fazerem isso. Vocês precisam respeitar os pais de vocês. O pai falou, a mãe falou, ouçam, atendam, respeitem e façam. Vocês, diante de Deus, não podem negligenciar a voz dos pais. Nós vamos ver as razões que Paulo dá aqui. Mas antes disso, percebam que essa obediência aos pais, no verso 1, é uma obediência no Senhor, dos filhos. Não é isso que ele diz? Obedecei os vossos pais no Senhor, ou seja, façam isso por causa do Senhor, em virtude da relação que vocês têm com o Senhor, como parte da devoção que vocês têm ao Senhor. Essa é a motivação, é a razão dos filhos obedecerem aos pais, por causa do Senhor, por causa da vida de vocês com o Senhor. Colossenses 3:20, que nós lemos na liturgia, diz: obedeçam em tudo aos vossos pais, pois fazê-lo é agradável diante do Senhor. Filhos devem obedecer os pais por causa disso, porque vocês são do Senhor, vocês são filhos da aliança,
vocês pertencem ao Senhor, portanto, obedecer aos pais é agradável ao Senhor Deus. Então essa é a ordem. Essa é a ordem. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Dos versos 1 a 3, Paulo nos dá 3 argumentos do porquê os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. O primeiro argumento está aí no verso 1 ainda, no final. Porque isso é justo. Essa é a primeira razão que Paulo dá. Porque isso é justo. Paulo, ele não desenvolve o argumento dele aqui. O que ele faz é trazer à tona a lógica. É só isso que Paulo faz. Ele traz a lógica à tona. É porque é justo. É porque é lógico. É porque é natural. Os pais são aqueles que vieram primeiro. Os pais são mais velhos. São eles que têm mais experiência de vida. São eles que têm maior conhecimento por conta do tempo. Eles adquiriram maior sabedoria, eles têm conhecimento do mundo. Os pais passaram por muitas situações, já experimentaram o necessário, já tropeçaram, já levantaram, já aprenderam lições, aprenderam a lidar com elas. Então é justo que os filhos ouçam os seus pais. É justo. São eles que cuidam dos filhos. São eles que cuidam de vocês, crianças. São eles que amaram vocês. São eles que dão melhores instruções e podem instruir melhor vocês. Deus preparou os pais e deu aos filhos para ensinar, para guiar, para instruir, para apontar o caminho, para preparar os filhos, crianças, jovens, adolescentes, a serem homens, com princípios e valores, tementes a Deus, para serem mulheres que amam ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, para que você tenha condições, filhos, de tomarem decisões acertadas, de tomarem decisões inteligentes e melhor, para guiarem você ao Senhor, para mostrar quem é o Senhor, para mostrar os atributos de Deus. Quem é esse Deus que o teu pai e a sua mãe servem? A grandeza de Deus. Esse foi o método de Deus. Por isso é justo obedecê-lo, é lógico obedecê-lo, porque as coisas são assim. Deus planejou assim. Esse é o primeiro argumento de Paulo, da ordem. Por que nós devemos, os filhos devem obedecer aos pais? Quantos filhos perderam esse senso de justiça? Quantos filhos já perderam esse senso de justiça? A segunda razão que Paulo dá está aí no verso 2. Porque é um mandamento, está na lei de Deus. Vejam aí. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo cita o quinto mandamento, que está como segundo argumento, está em Êxodo capítulo 20, verso 12. Quando Deus liberta graciosamente Israel do Egito e conduz o povo pelo deserto até os pés do Monte Sinai, Deus dá a lei, a sua lei ao seu povo. Deus, ele legislou a sua vontade ao povo com quem ele entrou em aliança. E uma das suas leis entre o povo da aliança é essa aqui de Êxodo 20, 12. Eu cito: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que os filhos devem obedecer aos pais, não somente porque é uma questão de lógica, mas porque é um mandamento. Porque é um mandamento da parte de Deus. Se Deus é o teu Deus, esse é o pressuposto por detrás do que Paulo está dizendo. Se Deus é o teu Deus, Ele te ordena hoje a honrar, obedecer, reconhecer a autoridade dos seus pais. Este mandamento ele é tão importante quanto os outros 9. Assim, o mesmo Deus que disse não matarás,
não adulterarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não cobiçarás. É o mesmo Deus que disse: honra o teu pai e a tua mãe. Por isso que no texto ele é imperativo. Deus não dá outra opção aos filhos, é imperativo. A lei moral de Deus é a vontade de Deus expressa ao povo com quem ele entrou em aliança. A lei moral de Deus é a expressão do caráter de Deus, por isso que ela é perene. E esse fato deveria ser suficiente para os filhos obedecerem aos pais, porque é o certo a se fazer, porque Deus diz, porque é um mandamento. Porque é um mandamento. Esse é o segundo argumento de Paulo. O terceiro argumento de Paulo está no verso 3. É porque existe uma promessa de Deus para o filho obediente, que faz parte do próprio mandamento. Veja aí no verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É interessante, porque quando o mandamento foi dado em Êxodo 20, quando ele foi proferido, ele o foi na ocasião da saída do povo do Egito em direção à terra da promessa, a terra prometida. E então o mandamento dizia: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que você viva muito nessa terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora aqui Paulo diz: para que te vá bem e você tenha longa vida sobre a terra. Paulo ele pega e ele meio que aplica esse texto para a sua audiência, Então você percebe que são duas, é uma promessa com duas recompensas dentro dessa promessa. A primeira recompensa nessa promessa é para que te vá bem. Por que eu devo obedecer os meus pais? Para que te vá bem, para que tudo ocorra bem com você. Você quer que tudo ocorra bem com você? Obedeça aos pais. Deus irá honrar, no sentido, entenda o que eu estou dizendo, tá? Às vezes a gente ouve esse honrar aí meio complicado nos dias de hoje. Tá? Você não merece nada. Ninguém merece nada. Tudo que vem de Deus é pela graça de Deus. Não tem nada em nós que possamos granjear algo da parte de Deus. O único que tem mérito é Jesus Cristo. Tudo que Deus nos dá é pelos méritos de Cristo. Mas Deus irá abençoar filhos que honram, filhos que respeitam, filhos que obedecem os seus pais. Esse é o ponto. Deus irá abençoar filhos que honram e respeitam os seus pais, para que te vá bem. Em segundo, recompensa, e você terá uma longa vida sobre a terra. Longevidade. Vida abençoada por Deus e vida longa. Por que você acha que tem muitos filhos, muitos jovens, partindo desse mundo muito cedo? Filhos, adolescentes, jovens, você quer ser abençoado por Deus, quer ter vida longa, aprenda a obedecer o seu pai e a sua mãe. Provérbios 13:1 diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Não dá ouvidos à repreensão. Quantos filhos na escola, talvez você já tenha ouvido isso, na universidade ou na casa de um colega, pode ouvir, ou já tem ouvido histórias dos próprios amigos de desobediência aos pais, propostas de ideias contrárias de amigos. Entenda uma coisa, essa não é a voz de Deus, essa é a voz do diabo. Porque a voz de Deus diz isso aqui para você: obedeça aos seus pais, porque isso é justo, porque é um mandamento e porque existe promessa de bênção para o filho obediente. Esses são os deveres dos filhos. A segunda parte do nosso texto é o verso 4, e Paulo aborda os deveres dos pais na família. Diz assim o texto: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu queria que você atentasse aqui para os extremos da época e de agora. Tem dois extremos que são interessantes, tristes, mas interessantes. O primeiro, na sociedade romana da época, o pai romano, ele era senhor do seu filho, no sentido extremo, no sentido mais extremo do termo. O pai romano, ele tinha tanta autoridade sobre o filho, ele poderia fazer com o filho o que ele bem entendesse, com seus filhos o que quisessem. Ele poderia abandonar o filho no lugar aberto, em lugares abertos, abandonar, poderia vender como escravo, se quisesse, poderia até mesmo matá-los ou mandar matá-los se fossem deficientes. O pai romano, coisas horríveis. Na sociedade moderna, você tem outro extremo. Nós estamos em outro extremo. Pedagogias muito claras, é só você acompanhar. Literatura, informação nós temos, que tentam tirar a autoridade dos pais na educação dos seus filhos, ou transferir para o Estado, ou a ninguém. Pedagogias modernas, dizendo que a criança por si só, ela pode definir os seus rumos, que a criança não precisa de orientação alguma, que ela tem que tomar as suas próprias decisões. É o relativismo pós-moderno que tomou conta da nossa sociedade pós-moderna, e com isso a tendência é os filhos crescerem sem esse referencial de orientação dos pais. O que é interessante no verso 4 que nós lemos aqui é que a nossa tradução portuguesa, ela traduziu pais do verso 1 e do verso 4 de maneira, é a mesma tradução, você tem pais no verso 1 e pais no verso 4. Mas são palavras gregas diferentes, verso 1 e verso 4. Aqui no verso 4 se refere ao pai, é uma palavra que se refere somente ao pai. Ou seja, a exigência do verso 4 é algo que Deus exige especificamente do pai. É uma ordem para o pai. E aqui nós já aprendemos uma lição bíblica, que na família, o principal responsável pela educação, instrução dos filhos no caminho dele e no caminho do Senhor, na orientação da família, está sobre o pai. O principal responsável é o homem. Isso está debaixo do próprio contexto. Paulo já havia definido, a partir do capítulo 5, verso 25, que o homem, ele havia dito, verso 23, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Que a autoridade, a liderança no casamento está sobre o homem cristão. Não seria diferente agora, como principal responsável na criação dos filhos. Então, essa ordem aqui está sobre o pai diretamente. E a mãe? A mãe é auxiliadora do pai em tudo. Não é essa a criação de Deus? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mãe é auxiliadora. O problema é quando invertemos os papéis. Essa é a raiz também. É quando invertemos os papéis. Então nós temos aqui no texto duas ordens aos pais, que está no imperativo também, e Paulo diz como os pais devem fazê-lo na sequência. Duas ordens e como é que o pai deve fazer isso. Vejam, primeira ordem, verso 4, né? E vós pais, ou o pai, não provoqueis vossos filhos a ira. Essa é a ordem. O que é provocar a ira? Significa não fazê-lo irado, não fazê-lo iracundo, não fazê-lo enfurecido. Não no sentido de não contrariá-lo, porque você vai ter que contrariar o filho o tempo todo. É o tempo todo. Mas
trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, tentando resumir. Significa você fazer algo, você agir de tal forma, injustamente, a ponto de o seu filho ficar revoltado, ficar irado. Você tomar tipos de atitude, ou falar de tal maneira, agir injustamente para com o seu filho, de tal forma que ele fique enfurecido pela sua atitude. Enfurecido. Essa é a ordem de Paulo aos pais aqui. Não provoqueis vossos filhos a ira. Nós lemos também na liturgia Colossenses 3:21, que eu pus na liturgia para nós ir meditando. Você sabe que toda a liturgia vai apontando para o sermão. Tá? Esse é o método litúrgico. Diz assim Colossenses 3:21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, por exemplo, em relação ao Evangelho, em relação à vida cristã. Você provoca a ira do seu filho, ele fica desanimado, enfurecido e prejudica o avanço do Evangelho na sua casa. Essa é a primeira ordem. Não provoqueis vossos filhos a ira. A segunda, veja a conjunção aí, mas, é uma conjunção, ou seja, em contrapartida, o verbo criai-os. Criai-os. Esse verbo criar aqui significa tanto criar como nutrir. Nutrir, educar, instruir o filho, orientá-lo no seu crescimento, conduzindo-o à maturidade. Criai-o, conduza-o à maturidade, nutrindo, educando, instruindo, orientando. Como fazê-lo? De dois modos. Criai-o de que jeito? Primeiro, Paulo diz na disciplina do Senhor e segundo, na admoestação do Senhor. Na disciplina do Senhor, na educação ou treinamento. Na educação ou treinamento é toda a formação e educação dos filhos, tanto no cultivo da mente, como na vida moral deles. Criai-o dessa forma, educai-o. Educar os filhos, treiná-los na formação da mente, no cultivo da mente, na vida moral. Inclui instrução, inclui disciplina, inclui correção. Inclui correção. Pais precisam corrigir os filhos. Pais precisam educar os filhos. Precisamos educar, corrigir, disciplinar os nossos filhos. Filhos são passíveis de correção, simplesmente por quem eles são. Simplesmente por quem eles são. Eles não são anjos, eles não nasceram sem pecado, filhos nascem debaixo do pecado, eles herdam a culpa por imputação do pecado cometido de Adão, dos nossos primeiros pais, chamamos de pecado original, e eles herdam a corrupção do seu coração por geração ordinária também. Filhos precisam ser corrigidos, precisam ser educados. Por isso devemos fazê-lo para a maturidade deles no Senhor. No Senhor. Criai-os como na disciplina do Senhor e segundo, na admoestação do Senhor. Advertência. Essa expressão na admoestação do Senhor, ela aponta para um conselho preventivo aos filhos. Um conselho preventivo. Ela tem essa conotação, orientando a mente do seu filho pela advertência, pelo conselho. Direcionando a mente do seu filho ao caminho certo, ao Senhor. Você aconselha, você adverte, direcionando a sua mente para o caminho que ele deve seguir. A ordem é essa então. Pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas
tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós não temos muitos, se você percebeu na literatura bíblica, muitos exemplos de pais, exemplos positivos de pais. Nós temos mais exemplos negativos do que positivos na Escritura. Como, por exemplo, Eli, sacerdote Eli, 1 Samuel capítulo 3, verso 12 e 13. Se você quiser acompanhar. Não assumiu o seu papel de pai. Veja o que Deus diz. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Ele não os repreendeu. Nós lemos na liturgia Deuteronômio 6, sobre a nossa responsabilidade. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que essas palavras fiquem no teu coração, Pai, e que você ensine elas aos seus filhos, em todo o tempo, ao deitar, ao levantar pelo caminho. Deus já havia dito isso na lei, por isso ele diz a Eli: tudo que eu disse, eu farei contra a casa de Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos. Pais, ouçam uma coisa importante. Depois eu vou passar para a conclusão e algumas aplicações, diretas a nós, mais pontuais. Nunca faltará professor ao seu filho. Nunca. Sempre terá alguém tentando ensinar o seu filho e a sua filha. Sempre. Se você não o fizer, alguém fará. Se você não fizer, alguém vai fazer ou já está fazendo. Deus te deu, Deus lhe deu, Deus nos deu essa responsabilidade como homens e como pais de família, líderes na nossa casa. Não transfira. Essa passagem, para concluir, meus irmãos, contém um excelente equilíbrio que é próprio das Escrituras. Filhos que obedecem aos pais por amor a Cristo, porque é justo, porque é mandamento e porque há promessa. E os pais que não os provocam a ira, mas que os criam na disciplina e na admoestação do Senhor. É fácil? Não. É claro que não. Famílias têm sofrido por isso. Mas em Cristo, por meio de Cristo, podemos. É uma realidade presente. Cristo habita em nós. E é só por isso que nós podemos. E é por isso que Ele nos chama a responsabilidade. Então, algumas aplicações pontuais aqui, e nós já estaremos indo para o final do sermão. Aos pais, primeiramente. Você, pai, mãe, é como eu, que sabe o que é ser tentado e sabe o que é falhar também. Você que tem dificuldades. Sabe por quê? Que você tenta e falha, muitas vezes, assim como eu, por causa do nosso coração. Nossa tendência natural não é boa. A nossa tendência natural não é correta. O nosso coração é tendencioso. Nós passamos dos limites. Nós erramos. Muitas vezes não sabemos. Muitas vezes extrapolamos. Somos incoerentes. Não somos coerentes o tempo todo como o nosso Pai Celestial. Você que é pai e sabe o que é ser tentado e sabe o que é falhar. Primeira coisa, nessa manhã, você pode se arrepender dos seus pecados
e pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus exageros e pela sua omissão também. Você pode fazer isso nessa manhã. Cristo perdoa pecados. Deus instituiu a família. O que nós temos que fazer é voltar ao ponto, voltar àquilo que Deus instruiu a nós. A família da aliança. Lembre-se de algo importante. Deus é soberano, inclusive na salvação do seu filho e da sua filha. Não é garantias. Deus é soberano. Deus é soberano. Resta-nos então orar e confiar no Senhor. Mas isso não elimina a nossa responsabilidade. A responsabilidade que Deus nos deu de cumprirmos o nosso papel diante de Deus. Deus nos deu esta responsabilidade como homem e como mulher, na família. Quantos filhos têm crescido, tomado decisões que têm destruído suas vidas, porque se você e eu não ensinarmos, alguém irá, ou a vida irá ensiná-los, e a vida costuma ensinar da pior maneira. Mostre a eles, portanto, que existem consequências para as más escolhas deles. Diga isso aos seus filhos. Não entregue o seu filho, os ouvidos da sua filha ao mundo sem fazer nada ou sem dizer nada. Aponte o caminho. Treine-o, treine-a, eduque-o, dê advertências, conduza, corrija quando necessário, para que ele cresça, para que ela cresça e se torne um homem, uma mulher madura, com princípios, com valores, que ama ao Senhor e que não troca o Senhor por nada nesse mundo. Outra coisa que eu queria dizer aqui, que é muito importante: psicologia moderna, pedagogia moderna, filosofia. Creia na doutrina da suficiência da Escritura para instruir os seus filhos, para a criação dos seus filhos. Para essa responsabilidade que Deus lhe deu, você precisa da Bíblia. Ela é suficiente. Tem muita gente negando a suficiência da Escritura. Não, agora eu preciso disso, porque estão dizendo que eu preciso fazer isso. Nega a suficiência da Escritura, inclusive em outras áreas, que eu não vou entrar aqui porque não é o ponto do sermão. Procuram todo tipo de profissional e não procuram o pastor. Isso tem acontecido. Você precisa da suficiência das Escrituras. Essa é a nossa herança reformada. Fale do Evangelho para eles. Diga o que é pecado. Ensine o caminho, eduque. Doutrina, ensine sobre Deus, ensine sobre Cristo, ensine sobre a igreja, fale sobre as consequências eternas, sobre o inferno para aqueles que não entregam sua vida a Cristo Jesus. Se utilize dos nossos catecismos, nós temos material, mas direcione-o, oriente a mente do seu filho doutrinariamente, espiritualmente e moralmente, no seu caminho, no caminho do Senhor. Filhos, muitos não querem mais a igreja porque nunca conheceram a Cristo, ou porque nunca foram incentivados pelos pais a virem na igreja. Preste atenção em algo importante que eu vou dizer aqui, muito importante. Todas as vezes, isso é muito importante para a igreja, todas as vezes que você diz assim: hoje eu não vou à igreja porque eu estou cansado. A pessoa que está do seu lado, o marido ou a esposa ou os filhos, eles estão ouvindo assim: isso é mais importante do que a igreja. Quando você diz assim: hoje nós não vamos à igreja porque chegou visita em casa, sabe a mensagem que você está passando para os filhos? É a seguinte: essas pessoas que chegaram na minha casa hoje é mais importante do que Cristo, do que Deus, do que o dia do Senhor. Essa é a mensagem que você está passando. Casais que não têm filhos, construam a família dessa forma. Não, esse é o dia do Senhor. Chegou visita em casa, tome as chaves, pode ficar, eu já volto. Ou venha comigo.
para a igreja. Tudo que você faz, você deixa uma mensagem. E tudo que você deixa de fazer, você deixa uma mensagem também. Queridos, todavia, para que tudo isso, todas essas advertências, precisamos correr para o Senhor. Essa mensagem tem que ser cristocêntrica. Você e eu, aquilo que Deus pede de você e de mim, Cristo opera em nós. Você pode buscar forças em Cristo para fazer isso. É Cristo quem nos capacita a vivermos, a executarmos aquilo que Ele nos chama a fazer. Você e eu, entenda isso, você não pode sem Cristo. Você não tem condições, não há mérito em você, não há forças em nós. Por isso que nós trazemos a lei, que diz faça isso, mas nós trazemos a graça, que diz eu te capacito a fazer isso. Porque eu venci o pecado, Cristo venceu a morte, nos libertou da escravidão do pecado, nos deu nova vida e nos conduz mediante o seu Espírito a viver aquilo que Ele nos manda. Agostinho orava assim a Deus: Senhor, dai-me o que o Senhor me pede. Dai-me o que me pede. É só Ele quem pode fazer isso em você, em mim, pais que cumprem a sua vontade no lar. Aos filhos, se você tem desobedecido aos seus pais, entristecido aos seus pais, peça perdão hoje. Peça perdão hoje. Peça desculpas hoje aos seus pais e peça perdão a Deus hoje, porque Deus lhe chama a obedecer aos seus pais. Peça ajuda ao Senhor Jesus. Peça ajuda a Cristo. Cristo lhe ajuda. Cristo é o maior exemplo de obediência. Jovens que estão aqui, adolescentes, crianças, Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. É o maior exemplo. Paulo diz que ele, como filho, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Você só pode cumprir isso se você estiver em Cristo, por meio de Cristo, Cristo que habita em você. Filho, Ele te capacita a obedecer, Ele morreu por você, para que você não seja mais escravo do pecado, para que você diga não ao erro, não ao pecado, mas livre, com o Espírito Santo lhe conduzindo, lhe dando graça, para que você seja uma boa filha, um bom filho. Deus quer fazer dos nossos lares um lugar de bênção, um lugar de paz, de alegria, não perfeito nesse mundo, não enquanto nesse mundo, mas sim de relacionamentos saudáveis, como Deus quer, como Deus estabeleceu já na sua palavra. Esse é o projeto de Deus para o seu lar cristão, para a sua casa. Ela será uma bênção, ela refletirá a glória de Deus, a verdade de Deus e a vontade de Deus. Eu queria deixar também uma palavra aqui para pais com filhos já homens. Não há mais tempo para você fazer algumas coisas, você não pode usar a vara mais, não pode mais, mas você pode orar pelo seu filho, pela sua filha, você pode aconselhar, você ainda pode contribuir. Pense nisso, você pode fazer isso, você deve fazer isso. Filhos casados, podemos nos relacionar melhor com os nossos pais, não é verdade? Podemos honrá-los, precisamos aprender isso também. Você solteiro, case no Senhor. Do contrário, você terá muita dificuldade de praticar o que Deus pede de você aqui. Quem será a mãe dos seus filhos? Solteira, quem será o pai dos seus filhos? Você acha que ele vai conseguir fazer isso aqui? Conduzir os seus filhos ao caminho do Senhor? Se ele estiver morto nos seus delitos e pecados? Tem que pensar nisso. E uma última palavra aqui para casais que não têm filhos. Primeiro, tenha filhos. Tenham filhos.
É uma bênção ter filhos, mas se chegou a uma altura, você tem orado, tem buscado no Senhor, e se chegou um tempo, você precisa fazer essa leitura e orar ao Senhor, de que Deus não lhe deu a possibilidade de gerar filhos, adote, contemple a possibilidade de adotar. Adoção é um princípio bíblico, nós somos filhos adotados, Jesus é o unigênito do Pai, nós somos adotados mediante a fé em Jesus Cristo, introduzidos na família da aliança, mediante a fé, é um princípio divino. Busque a Deus, ore a Deus, mas também contemple a possibilidade. Nós vamos orar nesse momento, suplicando a bênção de Deus sobre todos nós. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.